Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Hoje a gente vai batalhar num tema, trabalhar aqui em uma questão que até então em todos os episódios a gente vem trabalhando com informações técnicas, né, sobre como que funciona o multimodal, como que funciona o sistema por trás disso, a tecnologia por trás disso. Mas hoje a gente vai trazer um tema muito relevante que na verdade sustenta todo esse corpo em relação à logística que a gente vem falando nesses mais de 20 episódios aí já do nosso podcast. Convidada de hoje é a Cris. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. A Cris é nosso RH, gestora de RH aqui da ConnexLog. E a ideia, Cris, é a gente falar do ser humano, né? Das pessoas que fazem isso tudo acontecer. Esse quebra-cabeça que eu falo tanto aqui nos episódios, né? Tem que juntar uma parte com a outra, com o sistema, com a tecnologia, com todo esse corpo do ecossistema. O desafio hoje de tratar com as pessoas, né? De desenvolver e trazer as pessoas certas para o lugar certo. Desenvolver, recrutar, treinar, manter, né? É uma série de fatores. Né? Então a ideia, Cris, é essa. Antes da gente dar start aqui nesse assunto que tem tudo para durar 1 hora esse episódio. Fala um pouco mais de ti então, Cris, de tuas experiências até a vinda para a ConnexLog, quem tu é, como é que foi a tua trajetória até aqui. Então te apresenta aí pro pessoal. Então, tá certo. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Cristiane, né? Estou na ConnexLog, vão fazer 2 meses, né? E falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu iniciei minha trajetória há aproximadamente 20 anos, né, onde eu iniciei no curso de Direito, né, na UX, e aí fui trabalhar trabalhei na área jurídica, e aí quando fui trabalhar de fato nessa área, descobri que não era isso que eu queria para minha vida, né? E caiu pra logística. E caí na logística, é verdade. E que não era isso que brilhava meu olho e não fazia sentido isso para minha vida, né? Então, na empresa onde eu trabalhava anteriormente, nessa época, né, surgiu uma oportunidade para mim ir para o RH. Então, eu fui, né, me desafiar no RH, né, e aí me encontrei. Foi a área, assim, onde brilhou meu olho e realmente me encontrei. Então, aí eu comecei a traçar minha trajetória profissional. Trabalhei em todo esse período aí, né, esses 20 anos, trabalhei em empresas no ramo de serviços, né, tive uma consultoria também, com foco em recrutamento e seleção, desenvolvimento de equipes, né, então também vivenciei esse lado empreendedor. E trabalhei na indústria, que foi a minha maior experiência, né? E me desafiei vindo para o ramo logístico, né? Onde eu estou aprendendo ainda, né? Os desafios do setor, enfim, mas me brilha bastante o olho, principalmente pela característica, né? Que é muito dinâmico, tem esse lado muito humano, né? E um dos grandes pilares, seja em qualquer segmento, né? As pessoas. Né, um dos grandes pilares e o nosso principal desafio hoje como gestor e o RH como um apoiador é desenvolver as pessoas, né, e também fazer com que elas permaneçam na empresa, né, então essa seria a minha principal missão aqui na ConnexLog, né, transformar a cultura, né, e focar muito nas pessoas. Que é um tema qual a gente está sempre ouvindo falar, né, em relação a gente tem participado de bastante treinamento, isso a gente deu um foco muito grande nisso a partir aí de 2023, na verdade, com grandes mentorias, né, com treinamentos, na verdade, mais intensivos em relação a uma transformação que a gente precisava. De lá até então, a gente tem ouvido falar muito de processos, cultura e pessoas, né, igual a resultado. Então, cada vez mais a gente vê que é um desafio, na verdade, não para a ConnexLog, não para o segmento da logística, mas sim como um todo. Então, nesses teus 20 anos de experiência, primeiro que a gente está muito contente com a tua vinda, tá? Parte de toda essa transformação que a gente tem passado nesses últimos anos, a gente estava procurando muito uma pessoa com uma capacidade realmente que entendesse a nossa cultura, que viesse com um propósito alinhado, a gente pode falar, em relação a essa transformação, em relação a propósito, em relação a essa alta performance que a gente precisa ter para esse nosso segmento. E quando a gente busca uma pessoa no mercado com realmente uma qualificação, posso falar assim, né, com uma bagagem, né, com uma história que tu já
participou de grandes negociações, eu posso falar assim, a gente consegue dar um passo a mais, né? Um passo além aí em caminho ao nosso objetivo, em caminho à nossa missão. E Cris, vamos lá. Trabalhou 20 anos já no RH, em grandes indústrias. Quando tu chegou na ConnexLog e viu isso tudo aqui acontecendo, qual foi a tua primeira impressão, assim, como é que funciona? Então, minha primeira impressão foi: nossa, cadê as cargas, né? Primeiro de tudo. Eu acho que essa é a principal pergunta, né, que veio na minha cabeça. Mas, no decorrer do período, enfim, e também com o apoio de todos vocês, né, e da gestão, pude entender, né? Então, as pessoas que estão aqui, elas fazem acontecer, né? Então, o que me desafiou e me brilhou o olho, né, mais forte ainda, estando aqui, podendo vivenciar todo esse momento aqui, a gente trazer as pessoas aqui para nossa torre, né, de controle, as pessoas certas no lugar certo. Então, acho que é muito importante isso, né, a ConnexLog ter esse olhar no ser humano. Né? Então, no decorrer da minha trajetória aí profissional, eu diria que é raro ver empresas que têm esse olhar para as pessoas. E também diria, né, que é uma realidade do futuro, do presente e do futuro cada vez mais forte, né, de as empresas terem esse olhar muito focado nas pessoas, porque é através delas que se faz o resultado, né. Eu até estava, antes da gente vir para cá, estava dando uma estudada no tema e eu vi uma informação onde a forma de trabalho como a gente opera hoje faz 100 anos, né. Henry Ford elaborou uma estrutura de jornada de trabalho que há 100 anos atrás foi feito dessa maneira, onde eu precisava dar um norte para o colaborador, tá aqui teu norte, tá aqui teu horário e pronto. Hoje em dia, eu acho que a gente vê uma transformação assim, onde se as empresas não prestarem atenção na vontade, eu posso falar assim, das pessoas, de como que o mercado ali tem se comportado e onde é que para onde que a gente tem que ir, não adianta mais a gente ficar daquela maneira antiga, passada, de assim que funciona e pronto, né? A estrutura das empresas, elas têm que se moldar. A gente vê aí na política vários rumores de que vai acontecer isso ou aquilo, ou tentativas, mas eu acho que pro RH esse é um baita desafio, né, porque primeiro que tem que estar sempre antenado, eu acho que em relação a tudo que isso está acontecendo, o que deixa as pessoas hoje confortáveis, né, e de quererem vir trabalhar, porque eu sempre falo também, né, independente do salário, independente dos benefícios, tem que ser divertido vir trabalhar, tem que ser legal, as pessoas têm que quererem vir, né, sabendo o salário emocional, o salário emocional. E o que tu acha, Cris, hoje que compõe esse salário emocional, né, o que na tua visão as pessoas hoje estão esperando em troca, né, quando vendem o seu tempo para uma companhia, para uma empresa? Então, no passado, nós vínhamos muito de uma metodologia muito focada no você entrega, né? Eu ofereço o meu serviço e, em contrapartida, a empresa me remunera e tá tudo certo. Hoje, as pessoas estão buscando muito além, que é o bem-estar, a qualidade de vida, um clima de trabalho, né, bom de trabalhar, que nem tu falou, né, ser divertido, né, e realmente a gente precisa acordar de manhã e ter aquela vontade, não, olha que legal que eu vou lá trabalhar, gosto do time que eu trabalho, gosto do clima organizacional, e eu acho que isso é um dos fatores que faz com que as pessoas permaneçam nas organizações, né, um fator muito relevante na retenção das pessoas, né, e isso é bem importante porque aqui a gente trabalha muito forte isso, né, em reter as pessoas através do autocuidado, né, através da qualidade de vida, né, então, sim, eu tenho como colaborador as minhas responsabilidades, mas também elas podem ser leves, né, e isso, consequentemente, é uma forma de trazer uns resultados melhores, né, e a gente está vivendo esse momento, né, onde a gente ajustou processos, colocou as pessoas certas no lugar certo e hoje está colhendo os resultados disso, né? Então, é isso que é importante. Então, eu vejo que o papel hoje do gestor, do RH como apoiador, né, e meu também como gestora de RH, é esse olhar
diferente, olhar nas pessoas mesmo, entender que existe lá um ser humano e não só, né, aquela pessoa que está prestando as horas serviço. de trabalho, né? E isso aí. Porque eu te pergunto isso porque por mais que fazem apenas 2 meses que tu tá com nós, tu já participou de 6 contratações, não foram? Foram. 5 ou 6 contratações. Sim. E não porque a gente tem, não que o pessoal tá saindo aqui, sim porque a gente tá crescendo de uma maneira muito forte, né? Então, em 2 meses, tu ter participado já de 6 contratações, isso para todos os times, né? Tanto em Caxias do Sul na parte comercial, Caxias do Sul na parte operacional e São Paulo na parte operacional, né? Então, eu vejo que esse cuidado, né, a tua bagagem, a tua experiência que tu tem tido, primeiro que a gente tá conseguindo hoje atingir índices de contratação muito mais rápido, esse é o primeiro ponto, porque a partir do momento que a gente tem muito bem definido, que foi já uma das primeiras coisas que tu fez quando veio, né? De o que eu quero, o que eu espero e alinhamento de expectativa, eu posso falar, né? O que eu espero do colaborador, o que o colaborador pode esperar e tudo muito bem definido. A gente conseguiu ter um índice mais rápido, mais eficaz, posso dizer, em relação à contratação, e tu já está entendendo agora desse nosso mundo, né? Sim. Porque alta performance, a gente não fala apenas de logística, a gente não fala só da indústria, não fala de varejo, não fala... A alta performance, ela existe e um mundo de trabalho cada vez mais dinâmico que a gente está hoje, a gente tem que entender um pouco mais o que tem o que a empresa espera, né? Qual que é o perfil adequado, qual que é a cultura da empresa, o que essa pessoa precisa ter para ela se encaixar aqui dentro de ConnexLog, né? Ou dentro do segmento de logística. Em todas essas contratações que tu já participou, o que tu tem visto, né, de pontos cruciais, assim, que a pessoa ela tem que ter para trabalhar? Porque a gente fala, eu me surpreendi com a tua primeira impressão, né, cadê a carga? Porque normalmente o pessoal fala, cara, isso aqui é uma loucura, né, porque todo mundo fala, parece uma bolsa de valores, o comercial tá gritando, o operacional tá gritando, tá todo mundo em movimento, isso tudo funciona de uma forma ordenada e as pessoas se impressionam com isso. Com certeza. Tu já comentou, cadê a carga, né, e ela tá espalhada pelo Brasil em movimento. Sim. Mas agora tu tendo esse período, né, de experiência com nós, o que tu já identificou que as pessoas que trabalham nesse segmento, elas têm que ter para dar certo? Então, a primeira é a vontade, né? E eu acho que isso não é uma característica só do nosso segmento, mas do mercado no todo, né? Mas o ter a vontade de fazer a diferença, né? E é isso principalmente que a gente busca nas nossas contratações. Então, como tu falou, né? Eu já participei, então, de processos, tanto para a área operacional, quanto para a área administrativa, para a área comercial, e o que é unânime em todas as áreas, sendo para Caxias do Sul, sendo para São Paulo, que acabam sendo culturas diferentes, né, de regiões diferentes, a característica principal é o ter vontade, né, de fazer diferente. Então, acho que essa é a característica que a ConnexLog busca nos colaboradores e o mercado também busca, né? Eu não quero alguém só com as competências técnicas, eu quero sim alguém que queira mais, queira ir além, queira vir fazer realmente a diferença aqui, queira crescer, queira estruturar, né, a sua vida, a sua carreira, né? E nós aqui somos muito focados nisso, isso acho que é a segunda característica, né? Não temos problema em ensinar, né? Até porque o nosso mercado é um mercado muito característico nesse sentido, né? Nós não temos uma formação específica na área logística, ou se tem, é mais focado, né, para trabalhar na indústria, né? Porque vão comprar logística, comprar a logística, isso aí. Então, aqui o que a gente faz é diferente, né? Então, assim, nós temos muito essa característica de desenvolver as pessoas, e eu acredito, assim, por mais que esteja há pouco tempo aqui, pelo que eu vejo da trajetória, pelo que eu escuto das pessoas, né, por ter esse olhar, né, é que as pessoas, elas buscam se desenvolver aqui, né, então, eu fui contratada assim como uma assistente, mas, poxa, em pouco tempo eu coloquei meu trabalho, coloquei meu suor, entreguei meu resultado, tive meu mérito reconhecido. Então, nós temos muito essa característica, né, através da nossa gestão, de estar sempre incentivando e contratando pessoas para desenvolver, né, para formar.
Isso é muito bacana e o Rony nos traz isso desde sempre, né? Ele toca muito nesse ponto em relação ao desenvolvimento, porque ele começou lá como estagiário, né? E teve uma carreira, hoje ele é CEO de uma companhia do tamanho que é a ConnexLog. Então, por exemplo, ele tenta instituir isso na empresa, na verdade, de uma maneira com que a gente consiga cada vez proporcionar mais. Então, são diversos os cases que a gente tem aqui dentro, de pessoas que começaram como estágio, assistente, analista, né? Até cargo de gestão a gente tem agora. Então, eu vejo que isso é um fator muito relevante, até mesmo porque o que acontece? O mercado, tu tocou num ponto muito importante, na verdade, que é em relação à qualificação, né? A gente sempre busca, é lógico, pessoas que tenham vontade, porque fazer o que a gente faz, que é juntar as peças, né, do quebra-cabeça, não existe uma fonte de informação, de aprendizado, de conhecimento. Não tem como eu ir lá na faculdade, por exemplo, contratar uma pessoa recém-formada em logística, trazer para o nosso segmento e ali 30 dias a pessoa já vai estar atacando, fazendo gol. Não tem, né? Então, a união, na verdade, né, a junção de estudo que é os princípios ConnexLog, os valores ConnexLog com a realidade do mercado, vejo que a gente tem uma excelente oportunidade para promover, né, para as pessoas aqui uma ferramenta de crescimento profissional, né? E essa que é a grande questão. Certeza. Um fator, Cris, que a gente tocou muito lá quando tu iniciou, foi a questão cultura, né? Esse foi um fator onde, nessa parte de transformação ConnexLog, eu acho que ao longo de todos esses episódios que a gente já vem desenvolvendo, a gente pode mostrar um pouquinho mais. Lá no início, né, a gente está hoje no episódio, chegando no episódio número 30, se não me falha a memória. Lá no primeiro, a gente estava iniciando uma ideia, a gente estava querendo passar uma mensagem de desenvolvimento, de alta performance, de como que funciona, né, por trás dos panos, né, descomplicando a logística para o mercado, para fornecedor, para cliente. E hoje, depois de 20 e poucos episódios, eu acho que o pessoal já conseguiu nos acompanhar, entender um pouco mais isso tudo. E no meio houve uma transação muito importante que eu posso falar, uma reestruturação ConnexLog em prol aí realmente da gente nos posicionar de uma maneira diferente aí no mercado. Falando de cultura, a gente está posicionado aqui no Rio Grande do Sul, nossa matriz, São Paulo é nossa filial, e a gente tem também Fortaleza lá como unidade de negócios. Quando se fala de cultura, qual que é o principal desafio do RH a deixar isso tudo alinhado? 100% dos pontos atendidos, eu posso falar assim, né? Aonde uma ação que a gente faça aqui gere resultado, independente de qual seja a região, ou que todo mundo, acho que passou por pandemia, vivenciou um ponto que no home office as pessoas muitas vezes se sentiam distantes ou não participantes, né, ali do que estava acontecendo. Qual que tu vê assim como principal desafio para a gente conseguir manter, na verdade, esse alinhamento cultural em relação a todas as bases? Então, quando a gente fala em cultura, né, e aqui na ConnexLog, esse foi o principal desafio que foi, né, me apontado. A gente tem esse olhar muito, né, qual que é a nossa cultura de fato, né? A nossa cultura é ConnexLog resolve, né? Resolve, mas a que preço, né? O que é isso? O que é isso? O que resolve, né? Então, eu acho que o principal desafio da adequação da cultura, né, e do apoio do RH nessa intensificação é as diferenças culturais, né? Então, nós temos aqui uma cultura, uma forma de trabalhar, uma forma de agir diferente. São Paulo tem outra, Fortaleza tem outra, né? As pessoas têm um ritmo diferente, as coisas acontecem de forma diferente, mas o que a gente precisa unificar trazer esse equilíbrio, né? Então, como tu falou, na pandemia a gente teve muito próximo isso, né? De as pessoas acabarem se distanciando, né? Então, só que a distância, ela não é só física, né? A gente pode aproximar através da cultura, né? Através de replicar eventos que a gente faz aqui, faz em São Paulo, faz em Fortaleza, hoje mesmo, né, falando assim um pouquinho do mês em homenagem às mulheres, né, a gente teve um evento aqui na empresa onde a gente trabalhou com o time daqui,
feminino, né? E trabalhando muito a questão do autocuidado, né? Da questão da imagem, de estar feliz em trabalhar aqui, acordar e querer vir trabalhar, querer poder se arrumar para o seu dia ser melhor, mais produtivo, né? E aí a gente precisa entender, né? São Paulo, qual que é a característica de São Paulo? Qual que é a característica de Fortaleza? E tentar cada vez mais dentro da sua cultura, né? Aproximar as suas necessidades, né? Por exemplo, né? Eu já vivi algumas situações, né? Falando assim de outros eventos internos, né? Por exemplo, uma festa de final de ano, né? Aqui no Sul, nós tínhamos uma característica de fazer uma festa de final de ano com a família, num local onde leva as crianças, tem cachorro-quente, refri, sorvete, enfim. São Paulo tem outra realidade. São Paulo prefere, né, fazer sim um almoço com a família, mas ser um churrasco, por exemplo. Até pode ser um pouco, né? O Rio Grande do Sul não prefere isso, mas é uma característica nossa aqui da região. E lá de São Paulo, eles preferem se reunir para fazer um churrasco, né? E como fazer isso? Como tentar unificar isso, né? Então, sim, ter o olhar para o que a região oferece, né? Porque é característico da região, mas também levar o nosso propósito, a nossa cultura, mostrar que não é a distância em quilômetros que faz com que a gente se distancie, que a gente tenha coisas acontecendo lá diferente do que está acontecendo aqui. Eu acho que o senso de pertencimento, eu posso falar assim, né? O senso de pertencimento, isso. Por exemplo, eu por mais distante, porque a gente tem um modelo de trabalho onde existem funções, é lógico, né? Existem setores na empresa, posso falar assim, que não há problema estar em home office, por exemplo, né? E a partir do momento que é construído um modelo de trabalho que tu possa, né, que o mercado, que a tua função, que o teu trabalho te permita estar no home office, isso abre portas para o mundo, na verdade, né? Independente de onde tu esteja. De onde tu estiver. Mas é uma responsabilidade nossa como gestão como é que posso te dizer? É causar nas pessoas, tentar dividir esse senso de responsabilidade no sentido de, independente aonde eu esteja, eu tô contribuindo para aquele resultado. Eu tô, através das minhas ações e do meu trabalho, eu tô ajudando a empresa de alguma forma ali a crescer, a evoluir, a obter os seus resultados, né? Então esse é um fator muito importante que eu me preocupo muito, na verdade, porque a tendência é cada vez mais, né? A gente tá aí no Brasil inteiro, a gente atende de todas as cidades aí do Brasil. Então tem muitas das regiões onde a gente tem ali os nossos agentes, né, os nossos representantes, que eles precisam entender como é que funciona todo esse ecossistema Conexlog, e o teu trabalho como gestora de RH é unir todas essas pontas, né? No comercial eu falo do quebra-cabeça, né, que a gente tem que juntar coleta com tarifa, com entrega, com tudo isso, e juntar o quebra-cabeça. Acho que no RH é exatamente a mesma questão, porém aí com as pessoas, com o nosso ecossistema. Né? É isso aí. E acho que é importante também nós termos gestores fortes, né? Gestores que entendam a cultura, o propósito, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e estejam participando do planejamento, da construção, né, da empresa, do crescimento da empresa, entendendo de fato o que é o nosso DNA, né? Para que através desse gestor seja multiplicado para os demais colaboradores, né? Então, nas outras regiões é isso, ter uma pessoa ou algumas pessoas muito fortes que tenham esse mesmo sentimento, né? Que consigam disseminar, que consigam disseminar e multiplicar, né? Esse sentimento que a gente sente, né? Independente da região onde estiver, que consigam disseminar isso para que a nossa cultura chegue lá na ponta, lá no nosso agente, lá onde ele estiver, né? Em qualquer local do Brasil, também para que chegue nele. É isso aí. Isso vai refletir na excelência do nosso trabalho, né? Na entrega, né? Entrega realmente com um propósito, né? A gente até falou em outros episódios que, por exemplo, né? A gente tá aqui no escritório, no ar-condicionado, bonito, maravilhoso escritório.
porém é o nosso motorista lá na ponta final, né? Ou inicial ou final, que é o nosso cartão de visita. Sim. Que é o cara que vai de fato receber uma determinada mercadoria num fornecedor e entregar nas mãos do cliente, né, que está recebendo a carga aí a nível Brasil. Então, de nada adianta a nossa estrutura ser 100%, né, bonita, glamurosa, um ambiente saudável, legal de trabalhar, mas se a gente não está olhando de fato para o ecossistema em todo o nosso entorno, né, para que esse nosso cartão de visita seja bem entregue, né, que seja uma entrega saudável, interessante, legal, e aí com o nosso motorista uniformizado, o carro limpo, enfim, todos os fatores lá que isso necessita, né? Legal isso diz demais. muito do pertencimento, né? Do sentimento de pertencer, de entender, né, o que a Conexlog pensa, quais são os nossos valores, para que a gente replique lá na ponta também. Com a mesma excelência, né? E hoje, Cris, o que são fatores, né? Tu comentou em relação a gente até falou, né, de um ambiente divertido, que seja interessante vir trabalhar, mas o que são questões, assim, que hoje a gente aplica aqui? Porque quando eu te pergunto isso, a gente sabe, a gente já fala, quem nos assiste normalmente é clientes, né, que querem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, são fornecedores, né, são próprios agentes, ou são pequenos empreendedores que querem hoje, que nos enxergam aí como um exemplo, né, que querem realmente um dia se tornar, né, um tamanho Conexlog, se tornar nosso parceiro, enfim. O que são fatores que tu acha relevante que a gente tenha que tomar cuidado, no sentido de cuidado com as pessoas, né, que a gente hoje proporciona para as pessoas aqui no interno, que constroem isso tudo que tu tá comentando? Então, eu acho que a base de tudo é o olhar diferente para as pessoas, porque cada indivíduo tem a sua característica, né? Eu não posso dizer que o Júnior é igual a Cris, né? Eu tenho as minhas questões, tu vai ter as tuas, tu tem um posicionamento, então a gente ter como RH esse olhar aberto para olhar de forma diferente para as pessoas, porque cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua habilidade, né? De certa forma. E quanto à questão de salário emocional, que é o que a gente falou antes, né? O que é o salário emocional? E eu acho que a gente aplica muito bem aqui e a gente está construindo isso, né, no decorrer. Que hoje, toda semana, todos os nossos colaboradores, nós temos um massoterapeuta que vem aqui, né, e faz um momento relaxante com os funcionários, né? Então, assim, isso é uma questão que acho que poucas empresas fazem e que faz muita diferença. Eu faço uma paradinha de 15 minutos, mas a produtividade que eu tenho no decorrer aumenta muito. E é muito bom, né? Continua. E é muito legal. Muito bom. Outro fator que eu acho que é bem importante nós pensamos muito na qualidade de vida dos nossos colaboradores. E quando eu falo de qualidade de vida, nós temos aqui toda semana frutas frescas, né? Porque nós oferecemos para todos os nossos colaboradores, justamente pensando numa vida mais saudável, numa qualidade de vida, incentivar hábitos saudáveis, né? E recentemente também a gente implantou, né, uma refeição aqui interna na nossa unidade de Caxias, onde também observamos, e aí como um feedback que a gente tem, né, de toda a equipe, que isso fez muita diferença. Até o fato do deslocamento, né? O deslocamento, né? Sair então, assim, sair da empresa, né? E é uma comodidade a mais. É um momento de descanso. É um momento que eu vou fazer minha refeição e vou descansar. Outro fator que a gente também já está construindo, né? E vai colocar em prática aí no decorrer desse mês, é pensar em espaços, né? Para os colaboradores, para que ele possa dar uma relaxada, né? Faz aquele teu intervalozinho, aquele teus 15 minutinhos, né, para relaxar, ou tá com algum problema, vamos lá, vamos trazer a criatividade à tona, né? Então, a gente está pensando em espaços assim, com puffs, né, onde as pessoas possam também descompilar um pouquinho, né? Sair um pouquinho daquele meio, e a gente tem certeza, isso tem dado muito certo, né, que isso traz um benefício muito importante, é o salário emocional, né? Sim, porque eu vejo que isso tudo faz total diferença, na verdade, porque, né, o segmento do transporte multimodal focado na emergencialidade de cargas, a gente tem uma rotina onde
Toda vez que o nosso telefone toca, é porque já alguma coisa está acontecendo que não deveria acontecer, né? É onde tem um cliente que está com uma linha parada, é quando faltou matéria-prima para dar sequência na produtividade e entregar o pedido lá no final do mês, é quando alguma máquina quebrou e a gente tem que transportar, né, atravessar o Brasil em 12 horas no máximo, senão vai causar, né, um dano, um prejuízo muito grande. São situações onde a gente não tem margem para erro. Os nossos profissionais, eles vivem uma situação onde a tensão, né, porque o Lázaro Carmo fala, né, a pressão é bom, tensão é ruim, né? Quando a pressão em relação a tua função, o teu cargo estabelece que tu realmente precisa te desenvolver, né, com uma alta performance, não pode errar, tu tem que estar atento às informações, é uma coisa. Agora, a tensão é completamente o oposto disso, né? Onde eu não tenho margem de erro nenhuma, senão vai causar um determinado problema. É onde eu vou, sei lá, perder meu emprego se eu fizer alguma coisa errada. E tá errado, e não é o que a gente quer passar, né? Então, toda vez onde toca nosso telefone, onde cai uma mensagem no WhatsApp, onde chega um e-mail, já tem uma pressão natural devido ao nosso segmento. Então, além da pressão que a gente já recebe automático do mercado, aqui no interno for um ambiente pesado, não daria certo, né? Então é o nosso papel ter esse equilíbrio para tornar de fato um ambiente saudável, legal, divertido, bacana, e são ações que são fundamentais para isso tudo. E tem dado super certo essa questão, né, que a gente estava falando da pressão. A pressão é saudável, a gente percebe isso com o nosso time hoje, né? Que tá tudo certo ter uma meta audaciosa, né? A gente ter objetivos audaciosos, né? Mas desde que seja leve, né? E hoje eu acho que o time ele trabalha muito bem com isso, com a pressão, sabendo aonde ele quer chegar. Então, acho e vejo também que a questão da comunicação também é um fator muito relevante, né? Nas equipes, porque dentro de um processo onde uma comunicação flui, os índices de erro se tornam muito melhores, né? Perfeito. Então, além daquele olhar que eu falei no início, de olhar a pessoa, entender qual que é a necessidade dela naquele momento, é também conseguir se comunicar, conseguir fazer com que essa comunicação seja linear e que o dia de fato seja leve, né? Um fator que eu acho bem relevante comentar e como eu trabalhei em algumas empresas e indústrias, né, onde também tem esse fator da pressão muito forte, mas uma característica que me impressiona muito na ConnexLog é a questão de as pessoas cooperarem umas com as outras, né, e é uma construção, né, isso acho que é o nosso dia a dia, isso é a cara da nossa empresa, né, de o meu problema não é só meu problema, é o teu problema, é o problema do Vitor, é o problema de todos, né? Então, assim, a gente tem essa força muito, muito relevante, né? Já no DNA, tu fala. Já tá no nosso DNA, já tá no nosso propósito, na nossa cultura, né? E isso se replica de uma forma muito automática. Quando a gente insere um novo colaborador aqui, logo ele vai entender, né? Não só na fala que a gente faz na integração, mas no dia a dia que, de fato, não é só uma fala, né? Que não é só um manual de integração, mas que sim, de fato, é a nossa realidade do dia a dia. Então, até por curiosidade, né? Vou convidar o pessoal que está nos assistindo, no nosso Instagram, tem vários vídeos do dia a dia ConnexLog, onde aí a gente tenta filmar, fazer takes, né? De como que funciona toda a nossa operação acontecendo e girando. Para que a gente faz isso? Porque a gente, Cris, lá quando a gente estava estruturando esse novo escritório, a gente teve diversas situações onde será que a gente separa setores, será que não, será que a gente vai para um ambiente mais moderno, né, esse espaço aberto onde as pessoas consigam ter interação, e a comunicação, que foi o fator que tu trouxe agora, ele é fundamental para que tudo flua de uma maneira coerente, né, por isso que eu até te comentei antes, né, que normalmente o pessoal vem aqui e olha aquilo tudo acontecendo, aquele vulco-vulco ali, né, de informação tudo ao mesmo tempo, e ué, como é que isso acontece, como é que isso funciona?
Porque os processos, a partir do momento que eles estão muito bem definidos, né, e todo mundo sabe aqui começa meu trabalho, aqui termina, e eu confio no processo, esse que é uma questão muito importante, onde se eu fizesse 100% do meu trabalho do ponto A até o ponto B, dali para frente é a responsabilidade de outra pessoa, tudo flui de uma forma ordenada, organizada e com alto resultado, alta performance, né? Claro. Excelente. E agora, Cris, trazendo o tema, mais uma vez, sobre o mês das mulheres, né? Na logística, a gente vê cada vez mais, tá? Cada vez mais a gente tem tempo de experiência, já tenho tempo de experiência. Comecei na logística na Austrália, na verdade, depois vim para o Brasil, trabalhei em outra empresa, em outra companhia, e agora aqui na ConnexLog. Eu vi um movimento lá quando iniciei, que caracteristicamente a logística era dominada por homens. Sempre foi, né? Sempre foi. E eu vejo que cada vez mais isso está mudando, né? Eu digo isso na logística não só no fato que o setor administrativo normalmente já é mais caracterizado por mulheres, o setor financeiro mais por mulheres, mas antes a gente não via tanto no comercial, como executivo, como operacional. Então, eu vejo que existe uma transformação muito grande nesse segmento, a gente tenta também buscar bastante isso, mas como é que tá a tua visão, né? Por mais que fazem 2 meses, tu já tem uma bagagem de mercado, tá certo? Isso que eu tô comentando faz esse sentido ou não? Com certeza, Júlio. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão inseridas, né? Seja na gestão, seja na operação. Então, assim, isso é um outro fator, né, de adaptação das empresas, né? E eu venho muito isso de mim, eu vim da indústria, né? E na última experiência que eu tive, de fato, era uma indústria do ramo metal mecânico, pesado, onde nós tínhamos um time de 15 gestores e 2 mulheres, né? Então, houve uma adaptação, né? E uma das mulheres era eu. Então, houve uma adaptação geral, né? De eu ter que me adaptar àquele modelo, né? E aqui na ConnexLog, da mesma forma. E eu acho que a mulher também tem um papel, além de trazer, né? Um pouco da leveza nos times, um pouco diria da delicadeza, né? Também tem um papel com um olhar um pouco diferente, talvez, no homem, né? Talvez um olhar mais detalhista, mais criterioso, mas sem deixar de ser firme, né? Então, sim uma tendência, eu acho que cada vez mais, né, as empresas estão buscando esse papel, né, seja em qualquer segmento, qualquer setor, então a mulher vem tomando seu espaço dentro desse... Cada vez mais. E eu até comento, desculpa te interromper, eu até comento que, assim, antes a gente não via até um interesse, eu posso falar, sabe? Porque quando a gente pensa em transporte, automaticamente já vem um caminhão cheio de várias caixas na nossa cabeça. Motorista. Não, isso, e o homem como motorista. Então, acho que até mesmo a gente vem numa transformação há anos, né, nessa batalha, mas até mesmo por interesse, porque esse é o preconceito, né, a partir do momento que eu vou falar em transporte, transportador, é essa imagem, então as pessoas não têm um conhecimento, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tem esse episódio, esse podcast, que a gente fala e tenta falar um pouco mais em relação a todas as funções no 360 ConnexLog, para comentar que existem oportunidades. E nisso a gente vê maior interesse, inclusive, né? Porque antes, quando a gente abria uma vaga auxiliar operacional, analista operacional, era somente homens que se inscreviam. Hoje, nosso time operacional, posso estar falando besteira, mas eu acho que tem mais mulher do que homem de fato, né? Sim. Então, eu vejo essa contrapartida, o interesse das empresas, mas também dos candidatos de ter uma participação maior. E até nas funções como motorista, por exemplo, a gente recebe muito currículo, tem muita demanda de mulheres buscando, né? Então, cada vez mais a mulher está inserida aí nesse meio, nesse mercado de trabalho. Show de bola. Bem legal. Show. Aí, Cris, eu vou te perguntar o seguinte fator. A gente indo já para o final do nosso episódio.
o que são... existem dois cenários que a gente pode comentar culturalmente aqui. No final do episódio eu já pergunto, né, quais dicas, né, de deixar o microfone aberto para o Brasil inteiro te ouvir e tu nos dizer assim, em relação a se tivesse dica, né, se tu tem alguma questão, uma dor que tu sofreu no passado e que tu gostaria de dar uma dica para alguém não cometer o mesmo erro, ou, enfim, aquela dor, né, de tentar ajudar. Mas eu vejo aí que são dois caminhos, falando agora com uma coordenadora de RH. Tem o caminho de quem quer quer trabalhar no RH, né, o profissional de RH, mas também para o profissional de logística. Né, quais são fatores, pontos, né, questões que no teu ponto de vista tu possa dar uma dica para quem quer, tanto num quanto outro, que possa já se preparar ou chegar aqui para uma entrevista ou em qualquer outra empresa de transporte. Quais seriam dicas aí que tu daria para o pessoal? Então, eu acredito que a questão, a gente falou lá no início, né, a questão da vontade de fazer a diferença, de um perfil, né, que venha realmente com um brilho no olho, queira realmente fazer diferença. Porém, também os profissionais não podem deixar de lado a questão da formação técnica, a questão, o quanto importante é agregar esse conhecimento. E aí, quando eu falo disso, não é só uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, não é só isso. É buscar todo dia estar aprendendo, né? Fazendo, porque o mercado ele muda muito e a gente precisa estar sempre atualizado. Então, seja para o ramo logístico, seja para quem queira vir para o RH, né? Que busque isso, assim, busque conhecer. E eu fiz isso muito na minha carreira, lá no início da minha carreira. Direito. Isso aí, eu fui para a área do direito, mas eu te digo que o curso de direito, naquela época eu já pensava assim, e hoje eu confirmo isso. Ele me abriu um leque muito grande, porque ele me dá um conhecimento muito amplo em várias frentes, né? E claro que depois eu acabei, né, fazendo outras formações, fazendo pós-graduação, muito focado em gestão de pessoas, mas o direito me deu uma base e um leque muito forte, né? Então, esse olhar de estar aprendendo todo dia, eu acho que é o essencial para o profissional de hoje. E também o profissional entender que as empresas hoje têm focado muito na questão do mérito, né? Então, entender que existe sim um caminho, né? Hoje, acho que essa nossa geração atual, né? Ela quer as coisas muito rápido. E sim, é ótimo, é legal, nós também queremos, né? Que as coisas aconteçam rápido. Mas também precisa tudo ao seu tempo, né? Que as coisas precisamos também colocar a nossa força, colocar o nosso entusiasmo para que a empresa também possa estar reconhecendo, né? Excelente. E eu estava falando, né, no início da minha trajetória, eu era muito sedenta por aprender e hoje eu continuo sendo assim, né? Querer aprender. Quando eu fui para o RH, né, que eu saí do jurídico de uma empresa onde eu estava, eu fui para o RH, eu queria aprender tudo, né? Eu queria aprender, então acho que isso é importante, né? Acho que essa característica é importante. Hoje eu sei que qualquer coisa que você me disser, se eu não souber fazer, eu vou buscar fazer. Então acho que isso é uma dica e é uma coisa muito importante para os jovens, né? Para quem quer entrar no meio, né? Ter essa visão, né? Eu quero aprender e eu vou buscar e eu vou fazer, né? Então, buscar o conhecimento, acho que isso é muito importante. Até porque, hoje em dia, até para os gestores, né? Existe a contrapartida, eu posso falar assim, né? Sim. A gente vê uma geração onde teve desde sempre o acesso à informação muito rápido, né? Que existem diversas maneiras de tu obter um determinado conhecimento, seja mais rápido, mais demorado, mais preciso ou superficial, né? Tem várias maneiras. E as pessoas hoje, a nova geração, posso falar assim, né? Ela é sedenta em relação ao estudo, mas em contrapartida, para os gestores também é complexo a entender como é que esse mundo pensa, né? Como é que lida, como é que pensa, mas independente de qualquer questão, o profissional, porque a gente tem diversos exemplos aqui na ConexLog, né?
onde a gente tem perfis, enfim, com 16 anos estagiando, 16, 17, 18 anos, iniciando na carreira profissional, como executivos já com 30 anos de logística, né? Então, que acompanharam toda essa transformação e hoje também estão tendo que se moldar para conseguir realmente absorver isso tudo. Mas a principal característica é essa vontade que tu comentou, né? Mas o que é a vontade? É procurar conhecimento, é buscar informação, é estar atualizado, não te satisfazer, na verdade, com conhecimento superficial, né? A gente está com um grande problema hoje em dia que o pessoal virou viciado em ler anúncios, né? Se eu li um determinado anúncio no jornal, no Instagram, pronto, é aquilo ali e não lê, né, o que está acontecendo. Então, excelente apontamento, na verdade, esse é o caminho, acho que para isso que existe o Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Para a gente tentar disseminar o máximo possível. Chegamos até aqui, na verdade, é uma trajetória, né? Ambos, tanto eu como você, a gente está em um cargo de gestão. Então, se a gente puder contribuir com o mínimo que seja, na verdade, né? Para que as pessoas possam crescer na sua profissão, que o nosso setor, que o nosso segmento consiga, através de nós, por algum motivo, né? Um mínimo que seja realmente tirar proveito para alavancar suas empresas, para realmente receber essas dicas e aplicar nos seus negócios. Esse que é o nosso grande intuito. Com certeza, é isso aí. Cris, muitíssimo obrigado pela tua participação. Eu pelo momento, né, e poder compartilhar um pouco das informações e aprender também, né, Júnior, porque eu acho que nesse bate-papo já aprendi muita coisa e aí com certeza a gente já deixou uma boa marca, né, para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, né. É isso aí. Bem legal. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Peço seu apoio, na verdade. A gente está aqui buscando realmente trazer todas as vezes um conteúdo mais rico, conteúdo realmente que possa gerar aí realmente ações, né, gatilhos para transformação, para evolução. Então, peço a gentileza, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos nos vídeos, né, nos siga nas redes sociais e cada vez mais a gente se compromete a trazer para ti um conteúdo mais relevante. Muito obrigado e até a próxima.